Fala pessoal, Caio Vinícius na área e a gente está começando mais um vídeo e no vídeo de hoje você vai finalmente aprender como fazer seleção e recorte de cabelo naquelas imagens onde o cabelo se mistura com o fundo da foto. E eu sei que esse é um dos temas mais buscados aqui no YouTube, então por isso eu decidi trazer um vídeo muito bem explicado, passo a passo, nos mínimos detalhes, cada uma das etapas desse processo que você vai aprender a partir de agora. Então se você quer continuar evoluindo e realmente dominar o Photoshop, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e ativa as notificações, porque assim você vai ser avisado ou avisada toda vez que eu subir um conteúdo novo. E uma coisa eu posso te garantir, a partir de agora o conteúdo vai ficar cada vez melhor. Então é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal. Demorou? Então é isso, tudo certo? Preparado? Bora lá pro Photoshop! Bom pessoal, então vamos lá, imagem já aberta aqui no Photoshop. E antes da gente começar, eu quero primeiro explicar para vocês uma parada que vocês me perguntam e perguntam para outros profissionais em outros vídeos aqui no YouTube também que eu já vi. Que é porque que a gente nunca ensina a recortar uma imagem, né? Recortar uma imagem que tem um cabelo ali com um fundo com muita informação, né? Sempre um fundo liso. Então vamos lá. Pessoal, porque quando a gente ensina esse tipo de seleção, esse tipo de recorte com fundo liso, geralmente a gente está ensinando sobre uma determinada ferramenta do Photoshop, que seja o Refine Edits, que seja a seleção e recorte por canais, enfim. É mais uma questão da ferramenta, porque quando você tem uma imagem como essa, onde você tem pouquíssima definição entre o que é o cabelo e entre o que é o fundo da imagem, a questão, o X da questão não está, na verdade, em qual ferramenta você vai usar para recortar, e sim em qual ferramenta você vai usar para reconstruir esses fios. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Aqui não é simplesmente fazer uma seleção e achar que o Refine Edits ou qualquer outra ferramenta de seleção automática vai conseguir resolver seu problema em 1, 2 cliques. Não, aqui você vai ter que realmente recriar esses fios. Então é assim que a gente faz uma seleção e recorte de cabelo numa imagem que tem um fundo mais complicado. Você vai ter que fazer a seleção, fazer um recorte primário, um recorte entre aspas mais tosco, e depois você vai voltar recriando esses fios, beleza? Então é exatamente isso que você vai aprender hoje. Primeira coisa que você precisa ter em mente, isso aqui é um processo mais demorado, então não é difícil de fazer, não é difícil mesmo, vocês vão ver que é muito simples, é muito prático, porém precisa ter paciência, que é o que a maioria de vocês hoje não tem, que é a paciência. Então você quer ter um trabalho bem feito, você quer ter um trabalho que realmente vai se destacar da concorrência, da maioria, tenha paciência, que é um dos quesitos que a maioria da sua concorrência não tem, beleza? Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso recorte, vamos começar, na verdade, a fazer a reconstrução desses fios. Então, a gente vai começar, pessoal, diferente da maioria dos tutoriais que vocês veem por aí, que já começa fazendo a seleção da modelo e depois vai fazer o recorte, né, a seleção ali do cabelo. No nosso caso aqui, a gente já vai começar pela parte do cabelo, então a gente já vai começar a recriar esses fios. Então, como que a gente faz isso? Cara, de diversas maneiras. Se você tem mesa digitalizadora, você pode fazer no pincel. Mas eu quero ensinar hoje de uma maneira que vai servir tanto para quem tem mesa digitalizadora, quanto para quem não tem mesa digitalizadora. Então eu vou fazer hoje tudo no mouse, acho que dá para ver, eu vou fazer tudo no mouse. Beleza? Para que não tenha desculpa. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar, paciência. Segunda coisa que a gente vai precisar é duplicar a nossa camada. Então Ctrl J, eu faço uma cópia aqui dessa camada para a gente sempre manter a camada original intacta. Beleza? E qual ferramenta que a gente vai utilizar, pessoal? A gente vai utilizar a Pen Tool. E daí você pode estar perguntando, pô, cara, mas a Pen Tool, a gente vai utilizar a Pen Tool para fazer seleção de cabelo, para recriar fios. Exatamente, a gente vai utilizar a Pen Tool, porém não a Pen Tool tradicional que vocês já estão acostumados. A gente vai utilizar uma outra Pen Tool que tem aqui dentro. Então, clico sobre a ferramenta Pen Tool, posso clicar com o botão direito ou clicar e segurar com o botão esquerdo. E aqui dentro a gente tem uma ferramenta chamada Free Pen Tool. Então, Freeform Pen Tool, que é uma ferramenta, que é uma pen tool, né? Uma caneta que você consegue fazer, olha só, desenhos livres, né? Como se fosse um pincel. Então, é esse carinha aqui que a gente vai utilizar. E daí, o que eu vou fazer? Cara, olhando a imagem original, olhando os fios originais, eu vou começar a recriar esses fios. Ó. Então eu venho, clico, seguro e arrasto e solto. Clico, seguro, arrasto e solto. E daí eu vou recriando esses fios. Ah, cara, mas precisa ficar igualzinho? Cara, não precisa ficar igualzinho, mas o máximo que você conseguir, né? O máximo que você conseguir chegar próximo ali do que é mostrado na imagem, né? Do que é real na imagem,
melhor ainda. Se você não conseguir, não tem problema, mas tenta fazer aí o mais próximo possível. E daí, ó, não tem segredo, é só clicar, segurar e arrastar e vai fazendo esses fios. E calma que depois eu vou mostrar para vocês como isso aqui, né, vai literalmente se transformar em cabelo daqui a pouco. E daí, ó, vai fazendo, bastante paciência, né? Aqui, pessoal, não tem mistério, é paciência mesmo. E daí vocês podem ver, isso aqui não é difícil. Qualquer um consegue segurar, ó, clica, segura e arrasta, não precisa nem ficar utilizando a pen tool da maneira que a gente está acostumado, da maneira tradicional. Você pode simplesmente, ó, clicando, segurando e arrastando, ó, e daí você já vai criando esses fios. Vai criando com bastante volume, você pode até passar mais de uma vez em cima do mesmo lugar para ter volume, isso vai fazer total diferença depois, beleza? E vamos fazendo isso aí. Então, paciência, né? Eu vou acelerar o vídeo agora e vamos lá que daqui a pouco vocês vão ver que ter paciência agora nesse processo vai fazer total diferença depois aí no final, no resultado final da nossa imagem. Então, vamos lá. Bom, pessoal, prontinho, já fiz aqui toda a minha demarcação utilizando a pen tool, né? E pra vocês terem uma ideia, esse processo todo demorou 13 minutos, então é lógico que eu não dava para fazer mais rápido ainda, né? Mas pra gente não perder tanto tempo aqui no tutorial, fiz com 13 minutos, mas cara, acredito que, sei lá, 20 minutos, 25 minutos você consegue matar isso aqui sem nenhum problema. Então só pra vocês terem uma ideia o quanto é bem tranquilo fazer isso aqui, né? É fácil, precisa só de paciência, né? Mas beleza, então a gente já fez essa demarcação. Então o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, ó, na aba de Paths ou demarcadores, fica bem aqui do lado do painel de layers, de canais, né, de channels, tem aqui Paths, e aqui tem o Path que a gente acabou de fazer. Então posso até dar 2 cliques em cima desse Path e renomear isso aqui para cabelo, só para deixar ele salvo, porque, cara, querendo ou não, né, dá um certo trabalhinho, dá um certo tempo, eu não quero perder isso aqui. Então clico aqui de fora para poder tirar a seleção desse path. Se eu quiser selecionar ele de novo, só clicar em cima dele, beleza? Então tenho aqui essa demarcação. Então agora a gente vai transformar essa demarcação em cabelo, né? Em fazer os fios aqui agora, beleza? Então vamos lá. Com esse path já selecionado, eu volto aqui para o painel de layers e só uma observação, pessoal. Em alguns casos eu gosto de fazer isso aqui de maneira separada. Então, só um exemplo. Em alguns casos eu poderia fazer só o path dessa parte aqui do cabelo, dessa parte de baixo, e salvaria. Depois começaria um outro path e faria só essa parte aqui. Depois faria um outro path só para a parte de cima do cabelo. Mas para essa imagem aqui, eu acredito que com um path só a gente consegue fazer, beleza? Então, só uma observação que vocês podem fazer também em partes separadas. Maravilha. Então, o path está selecionado. O que a gente vai fazer agora? A primeira coisa, a gente vai criar uma nova camada em branco. E agora a gente vai pegar o nosso pincel comum, beleza? Selecionei o pincel. E agora, o botão direito, eu vou escolher um pincel, pode ser esse pincel aqui, o redondinho mesmo, sem nada de suavidade, né? Um pincel bem mais duro. E daí, essa suavidade dele, eu vou deixar aqui em torno de 70% de dureza, né? Então, ele não vai ficar um pincel nem muito suave, nem muito duro, beleza? A cor, cara, eu vou pegar uma cor, vou até clicar fora do path aqui pra gente buscar uma cor que seja próximo aqui do cabelo dela. Então, vou pegar esse tom aqui, beleza? Vou diminuir o tamanho desse pincel. Então, vocês podem ver, ó, aqui do lado, tá um pincel no tamanho 13. Eu vou diminuir aqui para o tamanho 4, né? 4 pixels com 100% de opacidade. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, ele já está praticamente da mesma largura dos fios aqui, né? Então, 4 pixels já vai funcionar. Talvez até um pouquinho mais fino. Vamos tentar com 3 pixels. 3 pixels. 3 já ficou muito fino. Vamos ver. Cara, eu acho que dá para fazer com 3, sim. Se não der, depois, como a gente tem o path salvo, posso tentar de novo. Beleza, então, já selecionei esse pincel. Agora, eu vou fazer uma configuração, vou fazer um ajuste aqui nas configurações desse pincel. Então, tecla de atalho F5, você vem aqui para o painel de Brush Settings, né, ou configurações do pincel, ou você pode vir aqui no menu Window ou Janela, e daí você habilita essa opção de Brush Settings, ou configurações de pincel. Aqui no Shape Dynamics, eu vou só habilitar o Shape Dynamics e vou habilitar aqui também o Pen Pressure, ou pressão da caneta, né? Pra gente ter aquele traço no pincel que ele começa fino e depois ele vai engrossando, né? No caso aqui ele pode começar grosso e depois vai afinando. E o diâmetro mínimo, quanto maior for isso aqui, né? Mais grosso ele vai ficar, a parte mais fina vai ficar mais grossa. Então, vou trabalhar com um diâmetro mínimo aqui de 30%, acho que vai funcionar bem pra gente, só para não ficar muito fininho, beleza? Bom, então,
Configurei, tá tudo certo. Agora sim eu posso pegar o path, posso selecionar esse path de novo. Volto aqui para a aba de layers. Com essa camada selecionada, eu vou pegar a ferramenta Pen Tool mais uma vez, botão direito do mouse e vou nessa opçãozinha chamada Stroke Path. Para quem utiliza a versão em português, está aparecendo aqui para vocês como vai estar o nome aí dessa versão do Stroke Path. Beleza, aqui eu vou pedir para ele utilizar como parâmetro, né, a ferramenta pincel, que a gente já configurou, e vou habilitar essa opção de simulação de pressão. Feito isso, eu dou um OK. E olha só, ele transforma esse nosso path, todo esse traçado que a gente fez com a caneta, né, com a Pen Tool, ele transforma isso aqui em traçados com o pincel. Então, eu vou tirar a seleção desse path e olha só o cabelo que a gente acabou de criar. Todos os fios, então aqui não dá para ver direito, mas eu vou criar aqui uma camada por baixo só para ter um preenchimento e assim a gente consegue ver. Olha só, a gente já criou todos esses fios de cabelo. Beleza, só que não acabou ainda não. Agora sim a gente vai para a parte do recorte, então vou até tirar essa seleção, a visualização dessa camada do cabelo que a gente criou, posso renomear isso aqui para cabelo, beleza? E agora sim eu vou fazer a seleção, né? Vou fazer o recorte aqui da nossa modelo. Então para isso agora eu vou utilizar a Pen Tool normal, a Pen Tool convencional, e agora mais uma vez eu vou acelerar, né, o vídeo para não ficar muito longo, beleza? Então se você quiser aprender um pouco mais sobre Pen Tool, eu estou deixando o cardzinho ou desse lado aqui para você dar uma olhada, beleza? Vai aparecer no canto aqui do vídeo para você. Lá tem uma aula completa somente sobre Pen Tool. Então vamos lá. Pessoal, nessa parte aqui do cabelo, né, agora que a gente já chegou aqui numa parte que eu preciso explicar um pouco mais para vocês, deixa eu falar como vai funcionar essa seleção aqui. Então, nesse caso, pessoal, eu vou manter a seleção, ó, eu vou manter todas as áreas que eu tenho ainda densidade do cabelo, que eu tenho volume, né? Então, as áreas que tem uma certa transparência ali entre os fios, partes que dão para ver um pouco do fundo lá, o background, a parte verde, eu vou retirar. Então as partes mais sólidas, então tipo aqui ó, eu vou sempre manter, porque isso aqui depois vai ajudar pra gente na hora de fazer a transição, né, do cabelo, dos fios que a gente recriou, beleza? Para a imagem original. Então eu vou tentar manter o máximo de informação possível, sem, é lógico, né, sem poluir a imagem, sem usar partes aqui que estão contaminadas pelo fundo. Então vou tentar manter o máximo de informação possível aqui, inclusive essas folhinhas e tal, só que sem deixar nada do fundo verde ali, né, do background. Então aqui tem uma folhinha no cabelo dela, e daí eu vou mantendo isso aqui dentro da minha seleção. Prontinho, demarcação feita. Eu vou fazer agora, transformar isso aqui em seleção. Então, Ctrl Enter, ele já transforma tudo isso aqui numa seleção para mim. E agora eu vou aplicar uma máscara aqui com essa seleção e aí a gente tem um recorte comum. Eu nem vou me preocupar, pessoal, em fazer um desfoque aqui nessas áreas, porque, cara, não é o tema da aula. Depois eu posso até fazer um vídeo ensinando como fazer seleções e recortes de imagens que tem desfoque, né, de imagens desfocadas. Mas por enquanto vamos concentrar aqui na parte do cabelo, que deve estar cheio de gente aí pensando, pô, quero ver o que esse cara vai fazer, duvido se isso vai dar certo. Mas vamos lá. Beleza, eu vou selecionar essa máscara e vou só dar um featherzinho nela aqui de 1.5 pixels, só para dar uma suavizada de leve. Se for muito, depois a gente volta. E agora eu vou criar aqui um fundo, pode ser, sei lá, preto mesmo, pra gente conseguir ver melhor. No fundo preto, eu gosto de trabalhar sobre fundos tipo preto ou branco, porque assim você consegue ver realmente. Se ficar bom nesses dois fundos, cara, vai ficar bom em qualquer outro tipo de imagem, né? Qualquer outro tipo de fundo aí que você for utilizar. Beleza, eu vou chamar isso aqui de essa layer de modelo. E agora eu vou ligar a layer do cabelo que a gente fez. Olha só, olha a diferença. Olha o antes e olha o depois. Tá, só que a gente precisa ainda dar uma melhorada nisso aqui. Tem algumas coisas, tem alguns detalhes que a gente ainda pode melhorar e a gente vai melhorar isso aqui agora. Então, vocês podem ver que tem algumas áreas aqui, por exemplo, aqui, ó, que não ficou legal do cabelo dela. Então, isso aqui eu posso retirar. Então, seleciono a máscara, pego o pincel, beleza, pego o pincel e daí, ó, pincel na cor preta, né, trabalhando em cima de uma máscara e vou retirar essa parte. O pincel tá muito suave, deixa ele um pouquinho mais duro e daí eu vou retirar essa parte aqui, ó. Então, retiro essa parte.
aqui, ó, já faltou um pouquinho, então pincel na cor branca e vou adicionar um pouquinho de informação nessa parte. Beleza, aqui também, aqui dá para trazer um pouco de informação também. Maravilha, vou dar uma conferida no restante aqui. Ó, aqui eu posso pintar na cor branca também, ó, e trazer um pouco de informação. Aqui. Então agora, um pouquinho de paciência e vai dando uma olhada nas áreas que, tipo, ficou faltando alguma coisa ou que sobrou, né? Se tiver sobrado, pincel na cor preta para você remover a informação. Então aqui, por exemplo, ó, acho que não tem necessidade desse branco aqui, ó. Então pincel na cor preta e vou removendo a informação. Então agora eu estou só fazendo aqui um ajuste fino para ir removendo ou adicionando informação nas áreas que precisam. Maravilha, então agora vamos focar em fazer algumas correções aqui nesses fios, né, para fazer uma integração melhor. E agora que eu tô vendo que eu esqueci de fazer o recorte dessa área aqui. Mas beleza, só esse pedacinho aqui não vai atrapalhar, eu vou focar aqui no restante pra gente continuar nosso processo. Então, pessoal, nesse pedaço aqui vocês podem ver que, cara, a cor tá totalmente diferente, né? Então a gente vai primeiro equalizar essa cor. Então como que eu posso fazer isso? Selecionando só essa área aqui do cabelo, ó. Então venho aqui, faço essa seleção. Maravilha, eu acho que aqui a gente vai poder até duplicar também para poder ganhar mais volume, mas por enquanto vamos fazer a alteração da cor, né? Então, com essa seleção feita, vou dar um Ctrl U para abrir aqui o Hue Saturation, vou habilitar a opção de Colorize e vou chegar numa cor que seja próxima aí do cabelo. Eu acredito que diminuindo aqui o Lightness, né, a luminosidade, o tom já está bem próximo ali, beleza, acredito que vai ser algo mais ou menos assim. Show, mais ou menos isso aqui, beleza? E depois eu vou precisar também aplicar um desfoque maior nessa área, porque como vocês podem ver, o cabelo aqui ele é bem mais desfocado, né? E daí, se você quiser até separar essa parte aqui, como eu falei antes, né? Se você já quiser fazer os paths em partes separadas, dá. E se você quiser separar essas áreas aqui também tem como. Então, para eu separar isso aqui dessa camada, né? Com essa seleção feita, eu posso dar um Ctrl Shift J, que ele já vai fazer, olha só. Ele duplica essa camada e vai fazer uma nova camada com essa seleção. Então agora isso aqui já está separado. Então para a gente trabalhar isso aqui vai ser mais fácil. Então vou colocar isso aqui como cabelo 2. Mas por enquanto vamos continuar focando aqui no principal, né? No cabelo 1, nessa parte aqui. Maravilha. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu começo a comparar, né, esse cabelo com a minha referência, né, com a imagem original. Então, como que eu faço isso? Posso segurar Shift, ó, e clicar sobre a máscara, eu desligo a máscara e daí, ó, tiro isso aqui e daí você dá uma olhada. Olha só, então, realmente existe uma transição mais dura, né, entre a parte escura do cabelo e os fios mais claros. E aí eu posso ver também aqui que os fios, eles têm uma diferença de volume, né, de espessura. Então, pode ver que aqui ele está mais grosso, depois ele fica mais fino, que ele está mais grosso, depois ele fica mais fino, e tem como a gente fazer isso também. E outra coisa que eu posso ver é que tem esses pontinhos brancos aqui, que são as luzes, né, os reflexos, onde a luz bate, então isso ajuda a dar mais volume. Então a gente vai fazer isso agora. Primeiro dar essa afinada nos fios, fazer essa diferença de espessura, e depois criar esses pontinhos de luz. Então, bem tranquilo da gente fazer isso. Vou habilitar a nossa máscara de novo, clicando com elas, segurando o Shift. Vou ligar aqui o layer do cabelo. E para isso, o que a gente vai fazer? Segurando a tecla Ctrl, eu vou clicar aqui nesse layer cabelo. Ele vai carregar essa seleção. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter essa seleção. Como que eu faço isso? Ctrl Shift I. Beleza. Agora, para tirar esse monte de linhazinha aqui, né, esse monte de formiguinha que fica mexendo aqui quando a gente faz uma seleção, eu vou utilizar a tecla Ctrl H para esconder, mas eu não tirei a seleção, ela está aqui. Eu só ocultei para poder facilitar a nossa visualização. E agora, utilizando a borracha, olha só, borracha, quanto tempo a gente não usa borracha, hein? Uma opacidade de uns 80% já vai funcionar. A dureza, vou deixar aqui em 60%, beleza. E agora, pessoal, eu vou começar a fazer essa variação. Então, como eu inverti a seleção, né? A gente carregou a seleção e depois inverteu. Agora eu vou pegar somente os pixels que estão fora dessa seleção. Então, ele vai afinar isso aqui de uma maneira bem suave. Então, eu posso vir aqui, ó, e começar a passar a borracha, olha só. Ela vai afinando, lógico, eu não vou passar aqui de qualquer jeito só para vocês verem, mas olha só. Ela vai afinando e vai criando essa diferença aí de espessura entre os fios. Então vou passando aqui e vou criando essa diferença. O que eu recomendo, pessoal, é que a gente vá afinando principalmente os fios que estão mais soltos, né? Os fios que já estão mais longe aqui da parte mais volume do cabelo. Então esses fiozinhos que já estão
mais separadinhos aqui, que estão com as pontinhas que estão voando mais longe dela, são os fios que eu acho interessante para poder estar afinando. Então vou passando essa borracha, né, e vou criando essa variação aí, aqui também, olha só. E daí fica interessante porque assim não fica parecendo que o cabelo tem um único volume, né? Uma única espessura. Você cria essa variação e aí você consegue um resultado mais natural, né? Que é o que naturalmente teria num cabelo, né? Essa diferença de espessura. Aí, e mais uma vez, pessoal, tô fazendo aqui um pouquinho rápido, mas quando você for fazer aí, cara, faz devagar, né? Tô fazendo mais rápido aqui pro tutorial não ficar imenso. Eu já tô com medo de ficar. Mas enfim, eu espero que, mesmo ele, independente do tamanho que ele ficar, que vocês assistam e que realmente pratiquem, né? Porque eu sei que isso aqui vai fazer diferença aí nos projetos de vocês. Beleza, acho que aqui já tá legal. Aqui eu nem vou me preocupar, né? O cabelo 2 por enquanto, vou me preocupar mais com esse aqui. E daí, olha só, já criei aí essa variação de espessura, né? Beleza. Se quiser fazer com máscara também, né, usando pincel, pode. Eu tô fazendo com borracha aqui para facilitar o processo pra gente. Beleza? Ctrl H para voltar à visualização da seleção e agora sim Ctrl D para tirar a seleção. Então agora olha só, os fios já estão mais naturais. Calma, mas a gente ainda tem mais algumas coisinhas para fazer, que são aqueles pontinhos de luz, né, que são os reflexos. Então como que eu faço isso? Seguro o Ctrl mais uma vez e clico para habilitar essa seleção, para carregar essa seleção. Ctrl H para esconder a seleção, mas ela continua ativa. Tecla B para selecionar o pincel. Então aqui é uma cor, a cor pode ser branca mesmo, né? Então seleciono branco, a opacidade do pincel 30%, a dureza eu vou colocar aqui em 80%. E daí, ó, eu vou fazendo esses pontinhos brancos que acontecem geralmente nessas curvinhas aqui, ó, que é onde fica virado, né, para a direção da luz, no caso o sol ou o céu. Então eu vou fazendo mais nessas áreas aqui, ó, onde tem os encontros dos fios também, fica legal. E daí eu vou criando esse volume. Então aqui é um pouquinho de paciência também, né, mas vocês vão ver que isso aqui também já vai trazer uma diferença legal. Então, vamos lá. Prontinho, agora sim, todas as luzinhas já pintadas. E olha a diferença, pessoal. Olha quando a gente vê, principalmente um pouco mais de longe, né? Que é como a gente vai visualizar a imagem. Olha só, o cabelo ele já não tem mais aquela forma, sei lá, artificial, onde parece mais um macarrão do que um cabelo, né? Ele já começa a ser mais natural e começa a ficar mais orgânico. Então agora, Ctrl H de novo para voltar à visualização, Ctrl D para tirar essa seleção. E agora a gente já tá caminhando pro final. O que eu vou fazer agora é só trazer um desfoque para esses fios, porque, cara, tá muito nítido isso aqui, né? E a imagem, ela tem um certo desfoque. Então, o que eu vou fazer? Cara, só selecionar essa imagem, menu filtro, blur, ou desfoque, Gaussian blur, ou desfoque gaussiano. E daí eu vou dar um desfoque bem suave aqui, será 0.5 pixels, só para dar uma encaixada. Então, olha só, quando eu dou esse desfoque, olha a diferença, não sei se dá para vocês verem aí no vídeo, mas já dá uma diferença bem legal, onde ele encaixa mais com a cena, né? Acho que o 0.5 foi até muito, vou colocar aqui 0.4, ok? E agora eu vou colocar também um pouquinho de ruído, então filtro, noise ou ruído, adicionar ruído, só para ter uma certa textura. Eu acredito que isso aqui não vai dar para ver a diferença aí no vídeo, mas quando vocês fizerem, vocês vão ver que vai trazer uma diferença, vai fazer uma diferença enorme aí no projeto de vocês. Dou um ok. Beleza, e agora, para a gente poder finalizar, né, eu vou fazer esse cabelo 2 aqui, então é esse fiozinho aqui que ficou faltando, né, vocês podem ver que ele não está encaixando muito bem, então ó, Ctrl T para habilitar o Free Transform, botão direito, o Warp, e daí ó, posso ir encaixando isso aqui, beleza, encaixo ele aqui para ele ficar bem encaixadinho no cabelo dela, algo mais ou menos assim, acho que aqui... Vou até adicionar uma linhazinha a mais aqui, ó, para eu conseguir puxar mais essa parte e encaixar. Beleza, já encaixou melhor. Só que aqui vocês podem ver que o desfoque, né, ele é bem maior. Então, eu vou colocar um pouco mais de volume, duplicando esse cabelo. Então, Ctrl J, eu duplico ele, posso movimentar um pouco mais para cá, o Warp de novo, ó, posso dar uma distorção nele aqui para encaixar melhor. Vou adicionar mais um pontinho aqui também para eu conseguir movimentar isso aqui, distorcer com mais controle, beleza, posso selecionar os dois, dar um Ctrl E para mesclar, aí, agora, né, preciso desfocar isso aqui, então vamos lá, filtro, blur, Gaussian blur,
Dá um desfoquezinho aqui. Aqui já vai ser um desfoque maior, então, sei lá, 1.5. 1.5 já vai funcionar bem. Dou um ok. Só já encaixou bem melhor, né? Acho que a gente ainda pode até escurecer um pouco mais esse cabelo. Então, Ctrl U de novo aqui para habilitar o Hue Saturation. Pessoal, tô fazendo um pouquinho mais rápido para não tomar muito mais tempo, beleza? Então, mais ou menos assim. Beleza. Só que vocês podem ver que aqui, pessoal, eu tenho um problema de ruído, né? Então, mais uma vez, aquela questão do ruído. Então, preciso adicionar ruído nesse cabelo que a gente fez. Então, vem no menu filtro, Noise, Add Noise, vou adicionar ruído. Vou adicionar aqui de ruído, já vai funcionar bem. Beleza. Só que esse ruído ele ficou muito nítido. Então, o que eu faço? Um pouquinho de desfoque. Então, Gaussian Blur mais uma vez, só que agora bem pequeno, 0.2... 0.4 funcionou bem, então ok, e tá aí a parte de baixo do cabelo dela também, então como é mais escuro não dá pra ver tão nítido, né? Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai testar esse nosso recorte, nessa nossa reconstrução de fios aqui, com algumas imagens de fundo, porque a gente está fazendo somente no fundo preto, né? Onde aparecem os maiores detalhes, os maiores defeitos que possam passar, mas você não vai entregar uma imagem desse jeito. Então, vamos fazer o teste aqui em imagens, né, com fundos diferentes. Então, vamos dar uma olhada. Eu separei aqui 3 exemplos para vocês verem que isso aqui vai funcionar muito bem. Então, olha só, o exemplo 1, então, que é uma imagem parecida, né, com o fundo original, que é o que eu recomendo se você está recortando uma imagem que ela já tem um fundo específico, se você vai colocar essa imagem sobre outro fundo, que seja um fundo semelhante, né, que chegue pelo menos perto ali, para que você tenha uma ambientação melhor. Então, olha só, já encaixou perfeitamente, né, você consegue ver que fica perfeito. Então, beleza? Agora um outro fundo, então um fundo que já não tem nada a ver com o fundo original, mas continua sendo um fundo claro também, beleza? Então, olha aí, mais uma vez, encaixa perfeitamente. E terceiro fundo, terceiro background, agora um fundo totalmente diferente, com pouco contraste, enfim, mas vocês podem ver que mesmo assim o cabelo, o recorte ainda se encaixa perfeitamente, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É lógico que se você fizer com mais tempo, se você fizer com mais calma, não precisar fazer tão rápido igual eu tive que fazer aqui agora, né, vocês vão conseguir um resultado bem melhor do que isso que eu consegui. Então, aqui eu quis mostrar para vocês não só uma ferramenta, como você vê em qualquer outro tipo de tutorial por aí no YouTube. Eu quis mostrar para vocês realmente a técnica, uma das técnicas que eu uso para fazer o recorte e a reconstrução de fios de cabelo em imagens que são mais complexas utilizando o Photoshop. Se você curtiu esse vídeo, por favor, já deixa o seu like, cara, por favor, isso pra mim é o que motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. É como se fosse um termômetro para eu saber se o conteúdo atingiu a expectativa de vocês, se vocês curtiram ou não. E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve para continuar recebendo os próximos vídeos e continuar evoluindo e se tornar um verdadeiro profissional ou uma verdadeira profissional aqui do Photoshop. Beleza? Então é isso, tô esperando vocês numa próxima. Grande abraço, tamo junto e valeu!